Aleluia, glória a Deus. Eu gosto demais desse texto e de fato há algum tempo eu venho meditando nele. E eu percebo que existe duas características aqui de uma mesma pessoa. Aqui é a revelação de Isaías falando para a humanidade, dizendo: olha, vai vir um menino vai nascer. Esse menino é dado a vocês, esse menino vai ser entregue a vocês, mas ele tem algo diferente. O que era diferente, o que Deus estava, através da vida de Isaías, anunciando: ele é meu filho. Deus estava dizendo que daria o seu filho, sabe, para nascer como um menino, para, sabe, guiar as nossas vidas. E isso é maravilhoso quando eu vejo o escritor falar 700 anos antes disso acontecer. Isso na verdade coloca no meu coração algo de maneira incrível. Porque como, sem comunicação, sem nada, como historicamente é quase impossível você manter uma história há tanto tempo sem registros. E aí vem Isaías e recebe uma revelação de detalhes. E essa revelação de detalhes agora é colocada para mim e você. E aí você sabe da continuação disso, porque Jesus vem, aquele que é o maravilhoso, aquele que é o Pai da eternidade, aquele que é o príncipe da paz. Sim, ele nasceu. A igreja absorve isso, eu e você absorvemos isso. Nós sabemos dessas coisas, você sabe disso? Amém? Mas há uma grande diferença do comportamento, porque Deus sabe quem ele é e Jesus sabe quem ele é. Você concorda comigo? Mas muitas vezes nós não identificamos Jesus da maneira correta. Como assim, pastor? Eu falei na quinta e eu quero retornar a falar. Falei hoje pela manhã novamente sobre isso, mas à noite eu quero engrossar um pouco um caldo, porque eu sei que você está aqui disposto a escutar uma palavra que vai endireitar as suas veredas. E aí eu preciso entender que muitas vezes eu estou na igreja e eu estou vendo Jesus em todo o tempo. Eu canto sobre Jesus, eu falo sobre Jesus, eu até vou na igreja onde Jesus se manifesta. Eu amo ver os milagres de Jesus. E é tão interessante porque quando a gente vai para os textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, onde Jesus aparece explicitamente após o seu nascimento, de maneira que ele cresce, ele se apresenta lá no deserto. O primão olha para ele e diz, João Batista, olha para ele e diz: esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora João Batista está olhando para aquele homem e ele não estava vendo o primo, ele não estava vendo o filho de Isabel, ele estava vendo o filho que nos foi dado. E ele revela isso para aquelas pessoas que estavam ali. Ele não estava vendo Jesus de Nazaré, ele estava vendo o Cristo, aquele que veio para morrer, mas ele iria ressuscitar como um leão. Isso de fato impressiona o meu coração pela conduta da igreja muitas vezes. Por quê? Porque nós arrastamos multidão. Hoje nós somos um percentual muito grande de evangélicos, de cristãos, não só no Brasil, mas no mundo. Você sabe disso? Sim, é tão bonito falar de Jesus hoje. É tão bonito ouvir as expressões e as canções de Jesus. Na verdade, se você vê hoje, pegar as suas páginas onde você escuta suas músicas, você vai ver que as tops, que as que estão sempre na frente, elas são cristãs, elas falam de Jesus. Mas agora eu tenho uma pergunta para fazer você pensar junto comigo. E é algo que há algum tempo vem, sabe, pegando o meu coração. E eu me lembro que quando nós iniciamos, quando essa igreja nasce, uma das palavras que o Senhor me colocou no coração para que eu comunicasse em todos os cultos fosse sobre a pessoa do Cristo. Sim. Pastor, como assim? Você estava falando de Jesus, você está falando de Cristo, parece que você divide ele em duas pessoas. Não, ele é a mesma pessoa. Jesus é o Cristo, Jesus Cristo, Jesus o enviado, Jesus o Messias. Mas muitas vezes eu como igreja, muitas vezes nós agora olhamos e vimos apenas o Jesus e esquecemos agora que ele é o Cristo. Pastor, me conta a diferença. Sim. A diferença é que ele pode estar no seu coração, na sua mente, nos seus lábios, mas ele precisa governar você. Cristo é a mensagem de Deus dizendo: eu venho instaurar um reino em vocês, sobre vocês. Então agora eu preciso abrir o meu coração para o governo de Deus na minha vida. E sim, aí eu entendo quem de verdade Cristo é. Porque se eu não entender essa prerrogativa, aquilo que o próprio Isaías está falando, eu vou apenas cultuar o menino. Mas deixa eu te falar, o menino cresceu, meu irmão, discipulou por 3 anos, morreu na cruz do Calvário e está ressuscitado hoje aqui. Sim,
Ele não é mais aquele bebê, ele não é mais o menino que nos foi dado. Ele é o Filho de Deus encarnado e ressuscitado. Então existe uma diferença clara. E por isso que nós olhamos o mundo e ainda ele continua sendo um caos, mesmo as igrejas estando lotadas. Por quê? Porque nós frequentamos os cultos, cantamos sobre Jesus, mas o nosso comportamento não revela Cristo. Você está por aqui? Você está por aqui, meu irmão? Por quê? Porque o mundo lá fora, ele vai exigir algo de mim, de você. Romanos vai falar que existe uma expectativa da criação. Qual é a expectativa da criação, meus irmãos? Que os filhos se manifestem, mas não tem como nós se manifestarmos se nós não conhecermos o Cristo. Se nós não permitirmos agora o Cristo governar a nossa vida. Se nós não olharmos para Ele e dizer assim: sim, Pai, qual é o próximo passo? Eu posso amar Jesus, eu posso ver Jesus, eu posso cantar Jesus, eu posso ver os milagres, eu posso ver gente sendo curada, sabe, câncer sair para fora, pessoas voltarem à vida. Sim, eu posso ver isso tudo. Vamos para a Bíblia? A Bíblia é maravilhosa. Se você olhar os evangelhos, você vai ver agora os discípulos andando nesse caminho. Primeiro está lá, Jesus, ele começa agora a sua andança, ele sai do Jordão. Agora ele é o Cristo revelado. João olha para aquele homem e diz: olha, esse é aquele que tira o pecado do mundo. Preste atenção nesse homem. Jesus, sabe, o João Batista, que foi o precursor, foi aquele que veio antes, olhou agora para Jesus e disse: gente, preste atenção nesse cara, porque se tem alguém que vai botar as coisas em ordem, é esse cara. Ele é o Cristo, ele é o enviado, ele é o Messias. Só que muitas vezes eu não percebo isso. E aí a Bíblia vai falar que ele sai, ele passa no Jordão, ele é batizado no Jordão, e ele sai, e ele vai lá na Vila dos Pescadores, e lá ele encontra quem? Pedrão. Olha a figura incrível de Pedro. Porque quando eu falo de Pedro, é maravilhoso eu falar de Pedro nas seguintes situações: quando ele pula para fora do barco, olha, homem corajoso, né? Ou homem cheio de fé. Mas Pedro, pulando fora do barco, ele conhecia apenas Jesus. Sim, ele conhecia apenas Jesus. Agora pega Pedro e continua com ele. E Pedro caminhando com ele 3 anos, aprendendo, absorvendo, vendo os milagres, participando da construção de Deus na terra através do seu filho. Você está comigo? Pedro participou disso tudo, estava com ele. Mas na cruz, aquilo que Jesus tinha falado para Pedro: Pedro, tu vai me negar. Sim. Agora minha pergunta: Pedro amava Jesus? Vou perguntar de novo: você ama Jesus? Você entende que amar não é suficiente? Você entende que estar apaixonado por Jesus não é suficiente? Você precisa compreender o Cristo na tua vida e permitir que Ele te governe, para que a história seja mudada. Porque quando eu permito que Cristo more em mim, que Cristo administre a minha vida, que Cristo entre nos meus dias, uma concepção de mente é mudada. Então eu não sou mais invejoso, eu não sou mais ignorante, eu não sou mais mal educado, eu sou uma bênção para as pessoas. Eu sou a resposta de alívio do sofrimento de alguém. Você está por aqui, gente? Muitas vezes nós não entendemos de fato por que fomos salvos. Então nós estamos aqui na igreja e o nosso grande pensamento é: será que eu estou salvo? A gente muitas vezes se pega num canto tão egoísta, e eu estou ainda falando de Pedro, porque Pedro tinha esse comportamento. Tá? A gente se pega muitas vezes num campo de egoísmo tão grande, que a nossa única preocupação é: meu Deus, será que eu perdi a salvação? Irmão, deixa eu falar para você: quem conhece Cristo de verdade, quem permite o Cristo governar a sua vida, não está mais preocupado consigo, está preocupado: meu Deus, eu preciso ganhar a minha família para Jesus. Meu Deus, eu preciso levar Jesus para os meus amigos de escola, para os meus amigos de faculdade, para os meus amigos do trabalho. Sabe o que acontece? O meu coração de Pedro, antes de Atos dos Apóstolos, sim, ele chega lá, ele vê Jesus, ele ama Jesus, ele tem conversas com Jesus, ele tem até comunhão com Jesus, mas a intimidade dele era corrompida, porque de verdade ele não tinha reconhecido Cristo ainda na vida de Jesus. E aí ele está andando, ele está se desenvolvendo nesses 3 anos, porque nós estamos num culto de ceia nessa noite. E a ceia, na verdade, é um lugar onde pecadores sentam para serem discipulados pelo Senhor. Agora, como nós somos discipulados pelo Senhor, se nós não damos o nosso coração, se nós não damos o nosso governo?
Então quando canta sobre Jesus, nós dançamos. Quando canta sobre Jesus, nós se alegramos. Mas toda vez que o pastor chama na responsabilidade e diz que nós precisamos se converter dos nossos maus caminhos, você trufa a cara e nem dá um amém. Você está por aqui? Porque muitas vezes nós não entendemos por que o mundo não muda. Irmão, deixa eu falar uma coisa séria com você. E por favor, eu estou tentando falar com todo amor possível. É nossa responsabilidade, sim, mudar a nossa cidade, mudar o nosso estado e mudar a nossa nação. Começa por nós. Deixa eu falar para você. Diga para o teu irmão aí do teu lado. Começa por você, querido. Sim. Só que quando você está falando para ele está falando para ti, você entendeu? Se responsabilize por aquilo que Cristo te deu. Se responsabilize pelo chamado da cruz. Você não foi chamado porque você é o bacaninha. Não, você estava condenado, meu querido. Mas Ele morreu no seu lugar. Sim, foi isso que aconteceu. Aí nós achamos que Deus me ama ao ponto de Jesus vir me salvar. Ai, que coisa meiga. Ai, meu Deus, como eu sou muito bom. Por isso que Deus tem que se mover céus e terra para me salvar. Então Jesus veio me salvar. Não, Jesus veio morrer no nosso lugar. Por quê? Porque eu era condenado, eu era um pecador. A cruz era para mim. Era, não é. Tanto é que a continuação disso é: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e... Que coisa que acontece com a igreja quando é falado algo desse tipo. Se nós formos falar sobre cura aqui, meu Deus do céu, você fica aleluiado, joga a cadeira para cima e anjo voa daquele lado, né? Fica aquela loucuragem. Aí nós estamos aqui, vem uma pessoa, é curada, é milagre, não sei o que, isso aí, fica tudo aleluiado. Mas falar de conversão traz olhos estralados para o pregador. Falar de conversão traz, eu acho que eu tenho boleto amanhã para pagar. Falar de mudança de hábito, você lembra da chaleira que talvez você deixou ligada. Você está por aqui? Eu preciso entender. Chega Jesus, passa lá na aldeia de pescadores, chama Pedro e ele desenvolve uma conversa com Pedro, leva Pedro para diante. A vida vai seguindo, ele vê milagres, maravilhas, ele passa, convida outra galera, ele vai chamando todo mundo. Quando ele chega para convidar Mateus agora fica com a cabeça toda, confusa, e aquilo pega ele de jeito, e ele começa, a olhar. Agora Jesus diz: cara, eu não entendo esse cara. Eu confesso que quando eu leio as escrituras, eu percebo que Mateus, ele não entendeu para caminhar, ele caminhou para entender. E isso é maravilhoso, porque Mateus agora percebeu que ele não iria entender vendo Jesus, ele não ia entender com o amor que Pedro amou Jesus, mas ele precisava caminhar com Jesus, escrever tudo o que ele estava fazendo, para poder compreender quem era o Cristo. Pastor, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não tem problema você ainda não ter entendido Cristo, mas eu te digo uma coisa: anota tudo que Deus está te falando, querido, porque Ele está discipulando os teus dias para que você o reconheça. Sim, Ele está trabalhando dentro de você. Agora pensa comigo. Provavelmente, eu não consigo afirmar de forma bíblica, mas eu conjecturo, eu penso agora que isso faz muito sentido. Provavelmente Zaqueu era o chefe dele. Mateus estava lá cobrando os impostos. E quem era o chefinho? Era Zaqueu. Ai, meu Deus do céu. Sabe por que Zaqueu subiu na árvore? Não é porque estava louco para ver Jesus. Não, irmão. Meu Deus, como é que Mateus, eu pago um salário baita para esse cara, como é que ele me sai do emprego agora, pede as contas, para seguir um cara de graça ainda, escrever tudo aquilo que ele fala? Não faz sentido. Deixa eu te falar uma coisa: talvez a sua vida não faça sentido para aqueles que não conhecem o Cristo, mas se de verdade você entregar a sua vida ao Cristo, o mundo espiritual irá abrir sobre você, e você vai viver coisas milagrosas. Não tem como entender de forma humana. Por isso que muitos de nós somos chamados de cristão, porque reconhecemos Jesus como nosso Salvador, mas não entendemos Cristo como Senhor. Dá um aleluia, pelo menos gospel, para dizer que o culto é de crente. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós estamos nesse lugar, então nós oramos, cantamos, clamamos pelo Jesus que salva. E é maravilhoso, é glorioso, claro que é, mas por um tempo. Não dá para permanecermos nesse lugar. Por isso que a Bíblia vai falar que tem muitos que continuam nécios na nossa fé. Sabe por quê? Porque não desenvolve. Por isso que Paulo, ele vai olhar para mim, para você, e vai dizer assim: olha, quando você é menino, você faz coisa de... E você sabe.
Só que o problema é que a gente quer continuar nesse lugar de quê? De criancice, de infantilidade. Quando na verdade, quando você entrega o coração para Cristo, Cristo quer te desenvolver. Por quê? Porque Cristo veio apresentar algo muito importante. O que é que Cristo veio apresentar? Pergunta para mim, o que foi, pastor? O Pai. Ele veio apresentar o Pai. É a gente que cria, sabe, um monte de coisa que Cristo veio fazer. Não, Cristo veio apresentar o Pai. Agora entenda uma coisa: paternidade é algo muito sobrenatural, porque paternidade é desenvolvimento. Então Cristo não veio para ser o teu bilhu-bilhu, ou o contrário, né? Você ser o bilhu-bilhu de Jesus, o bilhu-bilhu de Deus. Ai, que bilhuzinho bonitinho, o preferido agora das nações. Não. Ele veio para desenvolver você, para que você receba as características de Cristo. Por quê? Porque Ele tem uma herança para você, e essa herança é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa querer dele. O que é essa herança? O que é essa herança? E aqui eu quero fazer outro parênteses, porque essa herança você pode estar desenvolvendo na sua mente, que é a salvação. E aí você chega, ora, oh meu Deus do céu, pastora, eu vou chegar lá e as ruas são de ouro, as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Meu Deus, eu quero ir morar num céu desse. Quem é que não quer morar num céu desse? Mas sabe de verdade o que a Bíblia está dizendo? Tudo aquilo que você valoriza aqui na terra, lá vai ser para ser pisado. Tudo aquilo que você valoriza lá na terra, lá não serve para nada, a não ser para fazer estrada. Por quê? Porque tem algo mais precioso do que isso. Sabe o que é? Como Ele vai te receber. A Bíblia fala que terá uma mesa, a mesa do Cordeiro estará exposta, e Ele vai dizer para você: levanta a mão em nome de Jesus, vinde, amado meu, entrai no gozo eterno. É isso que Ele quer. Essa é a herança. Ei! Você está aqui, você pode fechar os seus olhos por um minuto. Você pode se conectar com o Senhor. Ninguém me toca. Cheira, Ninguém me toca como você. Cheira, Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Entenda uma coisa: Jesus agora Ele se apresentou. Ele se apresentou como Cristo. Sim. Ele tentou em todo tempo dizer para aquelas pessoas que caminhavam com Ele: gente, perceba algo. Eu não vim para ser eterno nesse lugar. Eu sou eterno. Eu vim da eternidade, me diminuí do tamanho de um feto. Entrei, sabe, na barriga de Maria para poder nascer aqui na forma humana, para você compreender de verdade como é que Ele apresentou o Cristo. Como é que Ele apresentou Deus como um Pai? Através da personalidade do Cristo. Sim. Porque a Bíblia fala que não tem como alguém apresentar outro alguém se não conhecer. E quem é que conheceu o Pai a não ser Jesus? Você está por aqui? Eu estou muito rápido ou você está conseguindo conectar com o meu pensamento? Amém? Glória a Deus. Se eu estiver muito rápido, vem terça-feira na escola do discípulo que você alinha o teu coração. Eu vou continuar rápido, está tudo certo. Aleluia. Então eu preciso entender isso. Aí Pedro está lá, e agora ele está naquele dilema, naquela conversação. Ele está naquela ideia agora fixa do coração dele, porque ele queria servir, cara. Se a gente olhar as características de Pedro, a gente vai ver um cara que serve. Um cara que era proativo, um cara que era prontificado, um cara que era pau para toda obra. Você está comigo? Ele era esse cara. Aí de repente Jesus chega para ele assim: ó, vai para trás de mim, Satanás. É forte mesmo, porque se Jesus fala isso para mim e para você, ou o pastor fala isso para mim e para você, eu desvio, não venho mais aqui. Sim, então é forte, sim. Agora Pedro olhou para Jesus falando isso para ele e... eu preciso amadurecer. Eu preciso colar nesse cara mais um tempo. Eu preciso estar junto com ele, porque de verdade eu não estou sendo um apoiador, eu estou sendo um dificultador daquilo que Cristo está fazendo. Agora pergunta para mim: por que, pastor? Porque de verdade, quando Pedro estava ali, ele estava tentando tirar Jesus do propósito. Porque Jesus estava dizendo para eles: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer. Não, eu morro no teu lugar. Eu estou contigo na vida e na morte. Eu se sirvo, eu estou aqui. E Jesus olha para ele: não, meu filho, eu vim para cumprir algo. Você não está entendendo. Eu vim aqui para estabelecer algo. Eu vim aqui, eu já sabia que isso ia acontecer. Jesus não foi pego de surpresa, meu querido.
Tem gente que acha, lendo a Bíblia, que Jesus foi pego de surpresa. Que Satanás conseguiu vencer. Até Satanás pensou isso, mas ele já sabia de tudo. Porque ele é o alfa, mas também é o ômega. Ele é o princípio, mas também é o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e será todo eternamente. Jesus, João 1. Eu acho maravilhoso esse texto. João 1, no princípio era o verbo. No princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem certeza que você está aqui? Cara, eu estou aleluiado aqui, cara. Eu não sei você, mas o meu coração está cheio, cara. Sabe por quê? Porque o Cristo não enviou um bebezinho, um menininho, não. Ele enviou o seu filho. Deus enviou o seu filho para mim, para você. Agora pense só. Eu preciso olhar para isso e entender o que Cristo veio fazer na terra. Eu já falei, apresentar o Pai. Mas muito mais do que isso. Ele veio viver para eu e você entendermos como se vive. Aí sabe o que a gente faz? A gente vive aos olhos, segundo os olhos dos discípulos. A gente até estuda, até lê a palavra, mas a gente só olha Jesus como Jesus, e não como Jesus Cristo, não como o Senhor da nossa vida. Então nós admiramos e aplaudimos e dizemos que amamos, dizemos que somos capazes de morrer por Ele, mas de verdade não somos. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque não obedecemos. E de nada adianta se nós não obedecermos. Irmão, se tem algo que é difícil para o crente, e eu não estou falando com ninguém, eu estou falando com a gente. Essa mensagem não é para aquele irmão que você pensou, fulano podia estar aqui hoje. Não, é para mim e para você, e para os nossos irmãos da internet que estão escutando. Aleluia. Mas muitas vezes eu olho isso, sabe, e eu fico tentando colocar isso em outro lugar, em outra pessoa. Não, irmão. Nós precisamos entender essas coisas para poder, sabe, viver o Cristo em nossa vida. Deixa eu voltar para o texto. O mundo olhou para Jesus, mas não enxergou o Cristo. João 1, lá no verso 10 diz o seguinte: estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por que que o mundo não conheceu? Porque muitos de nós que estamos aqui, que somos crentes em Cristo Jesus, não apresentamos o Cristo. Por quê? Porque nós não vivemos o Cristo. Nós vivemos o Jesus da paixão, o Jesus que é maravilhoso, o Jesus que salva, o Jesus que alegra, o Jesus que até, quem sabe, vai me levar para o céu. Porque eu sempre fico na dúvida, então é um quem sabe. Agora, de verdade, quando você reconhece o Cristo, você tem tanta certeza que você é um arrastador de multidão. Então você está passando, aonde que você está passando? Você compra um pão, você corta o cabelo, você vai no posto de gasolina, você exala Jesus naquele lugar. Aí você estava dizendo, pastor, eu sou tímido. Pastor, eu não faço isso porque eu não sou evangelista. Eu sou tímido, pastor. Não. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, cara, eu não sei, mas esse homem, essa mulher carregam algo diferente. Sabe o que é esse algo diferente que você carrega? Pergunta para mim, o que, pastor? Aquilo que Jesus falou que iria ficar na ressurreição dele. Porque ele falou para a galera, ele disse, os 12, presta atenção, se fique ligado. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestido. É quando algo, sabe, encontra nós, é algo que desce em nós, é algo que, sabe, sobrepõe a nossa vida. E isso é maravilhoso, porque agora Jesus estava avisando para os discípulos e dizendo para eles, olha, vocês prestem atenção, porque vai vir algo muito especial. Eu estou indo para o meu Pai, eu tenho uma nova missão. Essa missão agora é preparar morada, porque um dia eu venho buscar vocês. Isso, ele vem, essa é a promessa. Então você vai para o céu, irmão, relaxa, fica tranquilo, desde que você conheça o Cristo. 4 irmãos deram amém. Ai, aleluia, aleluia. É bom demais. E eu preciso entender que esse lugar que ele foi preparar, sim, é para mim, sim, é para você. Mas isso não é tomado por esforço. Não adianta você querer fazer, sabe, igual Pedrão, sair fazendo tudo e todos. Não, sabe por quê? Porque de verdade, esse é para aqueles que deixam Cristo governar a vida. Aí eu vejo uma resposta de Jesus para aqueles que ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Porque vai descer um sobre vocês, e esse sobre vocês, que vai estar em vocês, vai estar junto com vocês, terá um trabalho. Qual é o trabalho? Consolar. Ele será o consolador. Agora a minha pergunta, por que nós precisamos de um consolador? Pastor, eu tenho pastor. Pastor, eu tenho uma igreja. Pastor, eu tenho uma Bíblia. Por que eu preciso de consolo? Porque esse consolo me leva para a mesa, gente.
E a mesa, na verdade, me leva para o assento dela. E o assento dela faz eu permanecer nesse lugar, sendo discipulado pelos meus irmãos. Por isso que Provérbios 17, 27 vai falar que é com o rosto que se afia rosto. E sim, nós precisamos da comunhão para andarmos em Cristo Jesus e para reconhecer Cristo como nosso Senhor. Você não consegue reconhecer Cristo sozinho. Isso é mentira da sua mente. Isso é algo que alguém inventou para tentar. Meu Deus, a pandemia veio e acabou com muitas coisas, né? Tem uns irmãos que adoram congregar pela internet. Daí eu mando uma mensagem para os irmãos, eu encontro eles por aí. Ô irmão, quando eu estou todo dia na internet, pastor, te vendo. Eu disse, ô querido, mas eu queria te ver fisicamente. É tão bom estar junto. Sabe por que é tão bom? Bate nesse irmão que está do teu lado aí. Bate nele assim, ó, sacode ele, vai, acorda ele que ele está meio dormindo aí. Isso, aleluia. Sabe quem é esse irmão? É aquele que vai te afiar. É a pedra no sapato que Deus te deu de presente. Dá um aleluia aí, vai. Ele é a pedra no sapato que Deus te deu de presente, meu querido. E ele vai melhorar você. Ele vai melhorar você. Quando é marido e mulher tá muito fácil, né, irmão? Daí toca o da frente, entendeu? Para sair do quadro da família. Aleluia. Eu preciso entender isso. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Cara, isso aqui para mim é muito fundo. Porque ele veio para um determinado povo e eles olharam e disseram assim, não. Agora minha pergunta, será que Deus já não sabia disso? Sim ou não? Sim. Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele não está no tempo. Deus está fora do tempo, ele é atemporal. Então ele não precisa ficar correndo no passado e no futuro para saber das coisas. Do lugar que ele está, ele vê tudo. A Bíblia fala que o planeta, que a terra, ele assenta os pés dele sobre a terra, que o mar cabe em suas mãos. Agora pensa só o tamanho desse Deus, eu não consigo explicar agora. Um dia eu vi uma apresentação de alguém que estava apresentando agora o tamanho de Deus para um filho. E aí é impressionante porque aquele pai levou o filho dele no aeroporto. E quando eles estavam falando ali sobre Deus, um avião passou lá no céu. E ele falou assim, filho, Deus é como aquele avião. E aí o filho olhou, meu Deus, pequenininho, pai. Meu Deus, daquele tamanho, por quê? Porque estava muito longe. Mas de repente aquele avião, ele começou a se apresentar no aeroporto, e ele estacionou, e quando ele estacionou, o filho ficou admirado pelo tamanho daquela aeronave, e aí ele disse, pai, como ele está grande agora. Minha pergunta para você, o que mudou? Foi o avião? Esse texto ele é muito doloroso, de João 1:10. Sim, o Criador entrou na própria criação, ele entrou na casa que ele mesmo construiu, mas ninguém percebeu ele. Sabe o que é pior? É que as nossas igrejas muitas vezes não estão percebendo quem é o Cristo. Amam Jesus, cantam Jesus e não percebem quem é o Cristo. Quando eu coloquei a dúvida na quinta-feira, o povo estava aqui no culto, eu falei, olha, eu vou falar quem é Jesus e quem é o Cristo, a diferença dele. Meu Deus, meu celular choveu de mensagem. Meus irmãos no Instagram achando que o pastor tinha desviado, estava criando uma teologia diferente. Não, irmão, não. Não é Cristo que mudou, é o nosso entendimento muitas vezes que muda pelo nosso comportamento. E o nosso comportamento é que deve revelar de verdade quem nós conhecemos. É apenas o Jesus que amamos e nos salva, ou se é o Cristo que nos governa. Sim, se somos governados por Cristo, temos que, espelhar a imagem dele. Eu imagino um arquiteto, ele entrando numa casa que projetou. Um arquiteto que vai lá, desenha aquela casa, pensa nos cômodos, pensa na posição do piso, pensa como é que é o banheiro, pensa em todos os detalhes. Só que esse arquiteto passa para um construtor, o construtor constrói, a casa é pronta, é terminada, e de repente o arquiteto, está lá uma família morando já, o proprietário da casa está morando, e o arquiteto vem, entra a porta fora e fica olhando. Faz sentido? Faz sentido? Isso foi o que Jesus fez na terra. Pastor, eu não entendi bulufas. Pois é, quem é que estava na criação? Quem era o verbo? Quem é que estava com Deus? Só que quando ele chegou em casa, ele queria se apresentar para mim e você, e eu que fiz o que com ele? Eu não reconheci. Deixa eu ser um pouquinho mais pontual e direto para você. Muitas vezes hoje nós não reconhecemos. Nós conhecemos muitas vezes esse Jesus que cantamos, mas o Cristo, que é o conselheiro, o Deus forte,
o Pai da eternidade, o príncipe da paz, nós deixamos de lado. Quando nós desobedecemos a ordenança bíblica, quando nós desobedecemos, quando nós saímos do caminho da cruz, quando nós não negamos a nós mesmos, quando nós, burlamos o sistema, a vida, para dar um jeitinho para as coisas, todas essas horas, nós estamos negando Cristo. Todas essas horas nós estamos se encaixando nesse lugar de, veio para o que era seu e os seus não receberam. Todas as horas nós estamos falando isso. Por quê? Porque muitas vezes nós enxergamos o carpinteiro, cara. Foi o que aquela galera muitas vezes, não, esse não, Jesus não. O filho de José. Tá tolo, rapaz, ele é o Messias. Ele é um carpinteiro, cara. É Bíblia, tá ali, só ler. Como assim, o filho do carpinteiro? Não faz sentido. Não faz sentido. Como assim você está dizendo que ele deu vista ao cego? Você está dizendo que aquele guri é o Messias? Eu vi ele é até diferentinho, ele tinha 12 anos, entrou lá, fez uma pose, falou uma meia dúzia de coisas, mas ele acha que convence a gente. E aí você começa a inventar pretexto para se afastar daquilo que Deus está tentando te mostrar. Enquanto o mundo viu apenas um carpinteiro, o Cristo tentava se entregar por nós. Você está por aqui? É possível estar diante da presença de Deus e ainda interpretar tudo com os olhos naturais. O que é que nós precisamos então? Pergunta para mim, o que, pastor? Só para te acordar. Oh, aleluia. Nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Sim, nós precisamos de uma mente profética para olhar para os céus e entender aquilo que os céus estão comunicando comigo e com você. Não dá para viver na naturalidade de domingo a domingo, achando que o alimento é só esse que é, diluído aqui no altar. Não, você precisa ir para a sua casa e alimentar-se do Cristo através da sua palavra, meu querido. É isso que vai te sustentar nos dias maus. E deixa eu ser claro com você, o dia mau vai chegar. Prepare-se para ele então, porque a Bíblia mesmo fala que ele estará com você. Se estiver fogo, ele passará pelo fogo. Se tiver água, ele vai passar pela água junto com você. Ele não vai te abandonar. Mas a pergunta é, como eu estou com ele? A certeza dele comigo eu tenho, mas como eu estou com ele? Eu pareço crente, mas eu não me comporto como um filho de Cristo, como um filho de Deus, um irmão de Cristo. Não, eu não me comporto como isso. Por quê? Porque eu gosto do jeitinho. Na verdade eu tenho dissensões no meu coração. Se eu vejo um irmão se dar melhor do que eu já falo mal dele. Eu nem sei nada sobre a vida dele. De vez em quando vem alguém pedir perdão para mim, irmão. Meu Deus do céu, eu já bati em mãe, eu já fiz tanta coisa ruim. Acho que o Douglas não está aí, né? Eu só não fui os irmãos lá do time contrário. O restante já disseram um monte de coisa de mim já. E aí, pastor, você vai lá e vai se defender? Não, irmão, quem me justifica é o Senhor. Quem me justifica é o Senhor. Era isso mesmo, tá rindo? E aí, eu estou de rosa, irmão, mas não tem nada a ver não, cara. Dá licença. Aleluia, sou do time. Aleluia, os homens de plantão amanhã aqui, amém? Eita, aleluia. Vou até falar mais grosso, né? Senão os irmãos ficam na dúvida. Aleluia. E às vezes você fica, com o coração não entendendo que essas são apenas provações que vêm sobre a sua vida. Sabe para quê? Para tirar você do governo de Cristo, para que você se chateie e você seja arrancado desse lugar onde Deus está discipulando você em todo o tempo. Nós estamos aqui, essa noite é ceia, e eu espero, irmão, em Cristo Jesus eu espero que a igreja não está lotada apenas porque é ceia, mas porque verdadeiramente você quer reencontrar o Cristo aqui na ação da tua liturgia, daquilo que você está entregando como culto hoje. Eu quero entender isso. Eu não quero entender que você veio aqui apenas para ganhar o copinho, porque você foi bem o mês todo. Não. Eu sei que você veio aqui para que no seu coração e na sua mente a memória do sacrifício de Cristo Jesus possa vir em você e transformar o teu dia. Porque é isso que nós esperamos em Deus todo o tempo. Em Nazaré acontece algo muito curioso. Porque o maior inimigo da revelação, sabe qual é? A familiaridade. Eu estou tão familiarizado com o poder de Jesus, com a salvação de Jesus, que eu não reconheço Cristo. Eu estou tão familiarizado, eu venho para o culto, e o pastor, meu Deus, se o pastor estiver animado, se a banda estiver animada, eu sei que hoje eu vou receber algo. Eu venho para o culto familiarizado a tanto a receber, que eu esqueço de entregar. Você está por aqui?
Eu esqueço de entregar. As pessoas dizem, não é este o filho do carpinteiro. Eles estavam certos, mas estavam completamente errados. Agora por quê? Pense só. Quando eles olham Jesus naquele lugar, quando eles olham o filho do carpinteiro naquele lugar, quando eles olham aqueles homens, eles estão olhando apenas o menino que nos foi dado, que Isaías falou. Mas de verdade, se eles parassem um minutinho, e eu quero que você faça esse exercício comigo, e escutasse a voz daquele que vos fala, vocês iam entender que Cristo estava restaurando os corações naquele momento. Enquanto os olhos percebiam o carpinteiro, os ouvidos precisam entender o Cristo. Enquanto os olhos apenas enxergam, sabe, o Jesus que salva o nosso coração, a nossa mente profética precisa enxergar o Cristo que nos salva, o Cristo que nos governa, o Cristo que está falando coisas, sabe, de Deus para comigo. Sim, eu preciso entender isso. Por quê? Porque senão eu vou ficar só andando no meio, eu vou ficar familiarizado. Eles sabiam sua profissão, eles conheciam sua família, sabiam onde morava, conheciam sua infância, mas desconheciam algo importante, a identidade dele. A identidade. Ele era o filho que veio apresentar o pai. Ele era o único que teve contato direto com o pai, agora ele veio apresentar o pai. Ponto. Essa era a identidade dele, ele era o Cristo. Ele viria morrer por nós, sim, pagar os nossos pecados na cruz do Calvário, sim, mas a missão principal dele era apresentar o Pai. E para isso ninguém consegue apresentar uma pessoa para outra se não tem intimidade. Só que o que acontece? Tem 3 degraus que eu preciso entender. Primeiro, relacionamento. Relacionamento é uma relação, alguém me chama atenção e eu começo a ter um relacionamento. Eu conheço aquela pessoa, admiro aquela pessoa, olho aquela pessoa e provavelmente ela tem algo bom para me oferecer. Geralmente os relacionamentos acontecem nesse lugar. E aí eu começo a me aproximar. Só que tem algo que a mesa revela para mim e para você, e que muitas vezes eu não penso, porque tem um segundo degrau. Depois de eu conhecer, de aquilo me chamar a atenção e eu começar a me relacionar, eu preciso agora gerar comunhão. Mas comunhão eu só gero com insistência. Só que sabe de uma coisa? Você começa a se relacionar. No meio da relação você vê que o pastor tem alguma coisa ali que não é do teu agrado. Meu Deus, esse pastor podia ser pastor, né? Menos apostólico. Esse pastor podia ser mais profético, menos evangelístico. Esse pastor, sabe? Parece que não tem um contentamento com aquilo que Deus está apresentando. Você olha para aqueles que estão na mesa, fica comigo. Você olha para aqueles que estão na mesa ali de verdade e você não percebe as qualidades daqueles homens de Deus que estão ali na mesa, aquelas mulheres de Deus, daquelas pessoas que Deus deu. Você vai atrás do quê? Dos defeitos. E aí no relacionamento o que você faz? Porque você não está na comunhão ainda, você está no primeiro degrau. No relacionamento você diz, olha, eu acho que não vale a pena eu gastar o meu tempo nesse relacionamento. Então você foge. Agora eu tenho uma pergunta para você. Se você faz isso com os irmãos que estão aqui congregando com você, se você faz isso muitas vezes com alguns familiares, se você faz isso muitas vezes com alguns amigos, imagina com Deus. Aí você vem com aquela frase tipo, não, eu sirvo ao Senhor. Mas não consegue ter comunhão com ninguém, miserável. Você é chato, aleluia. Não diz amém, aqui não tem crente chato. Não tem, glória a Deus, né? Não tem, o chato nós convertemos tudo semana passada. Aleluia, nós fizemos a oração para arrancar o chato do meio, né? Oh meu Deus do céu, aleluia, Jesus não arranca, transforma o coração. Glória a Deus. Pastor, eu não vim no culto. Vai a dica, vamos orar no final. Eu preciso compreender isso. Segundo degrau, comunhão. Na comunhão não importa mais se eu sou chato. Na comunhão não importa mais. Não importa mais se eu vou negar Jesus. Não importa se eu sou o traidor. Lembra da mesa de Jesus? Nós não estamos falando de outra mesa, nós estamos falando daquela. Porque nessa mesa da comunhão, nós sentamos ali e nós suportamos uns aos outros. Sabe o que é essa expressão suporte? Tem gente que acha que suporte é aqui, ó. Eu sou bom, hein? Estou em cima. Vem cá, Jorge, vou te pegar aqui, vou puxar você para cima para o meu nível. Nossa, como eu sou bom. Não é isso que a Bíblia está falando. Sabe o que a Bíblia está falando? Saia do seu lugar, se coloque debaixo e suporte. 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 Suportar não é concordar. Suporte não é, sabe, agora eu concordo. Não.
Muitas vezes eu vou te suportar, nós vamos se suportar e nós vamos dizer: meu filho, você está errado, mas eu estou contigo até que você entenda o que é certo para a tua vida. Sim, esse é o lugar. Só que o que acontece? No relacionamento eu já abandono. No relacionamento eu já não venho mais no culto. No relacionamento eu já fico bicudo. No relacionamento eu já começo a dissentir no coração dos outros. Então eu monto meu grupinho particular. E aí nesse grupinho eu já falo mal. Eu já queimo os irmãos. Você acha que existe comunhão num lugar desse? Não tem como ter. Você está por aqui ainda? Pastor, você está bravo? Não, eu estou liberto. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus em andar nesse lugar. Terceiro degrau. Se existe o relacionamento, se existe o segundo degrau, que é a comunhão, sentar à mesa e ser discipulado por essa mesa, nós precisamos encontrar um único lugar que nós de verdade vamos entender Cristo como nosso Senhor. Pergunta para mim, qual é, pastor? A intimidade. Rapaz, os irmãos casados aqui, que tem homem de plantão. Eu, 4, irmão. Vou perguntar de novo, se eu peguei você desprevenido, né? Tem homem de plantão aqui, gente? Aleluia. É bom tal da intimidade, né? Aleluia, glória a Deus. Eita, aleluia, é bom demais, irmão. Só que a intimidade não é apenas aquela que me dá prazer. Sabe quando eu relaciono a intimidade como boa? Quando ela me dá prazer. Por isso que eu me relaciono com Jesus. Muitas vezes eu quero ter intimidade com Jesus e não quero Cristo. Porque o Cristo muitas horas não vai me dar prazer. Ele vai me dar correção, ele vai me dar destino, direção. Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: morre, Maico. Morre, você está muito vivo. Você está cheio de vontade própria, morre. Ele vai olhar para mim: não, cara, eu não quero que tu faça a tua vontade. Tem a minha vontade, ela que precisa ser executada e ser feita. Só que eu olho para isso tudo e digo: não, eu quero só um relacionamento, tá legal. Enquanto nós estamos namorando aqui, tá legal, tá bacana. Eu não quero uma aliança contigo, eu só quero só um relacionamentinho, tá legal. Aquela paquerinha, aquele negocinho escondidinho, né? Aí eu vou pro culto escondidinho, até boto a biblinha de crente, tô lá, tal, escondidinho no culto. Mas, quando alguém me pergunta algo, o que eu faço? Eu tiro o corpo fora. Por quê? Porque eu não gerei intimidade ainda. E sem intimidade não tem como ter aliança. Eu falei de manhã e vou repetir. Me ajuda com o retorno. Eu falei de manhã e vou repetir. Eu sou casado com a Rafa. Amo a Rafa. De verdade. Mas tem dia, irmão, que a gente ama mais os seus mal intencionados. É assim que funciona. Tem dia que é difícil. Você concorda comigo? Tem dia que é difícil. Então, eu sempre falo isso, às vezes eu choco o coração de algumas pessoas. Pastor, o que te mantém jovem, né? O jovem chega assim, jovem louco para casar. Tem jovem louco para casar aqui, gente? Meu Deus, ninguém, cara, quer casar. Jesus, eu vou perguntar de novo, tem algum jovem que quer casar aqui? Oh, aleluia, até que enfim. Aleluia, casamento é bom, gente. É uma maravilha, cara. Quando a gente entende. Quando a gente entende o propósito. Fora do propósito é ruim mesmo. Fora do propósito você atura ela. Você atura ele. Mas dentro do propósito você sabe a aliança que Deus está criando em vocês. Dá um amém aí, pelo menos. Isso. Aí o que acontece? Nessa intimidade o Senhor quer construir uma aliança. Só que daí eu olho e o Senhor, não, porque ela não está fazendo a minha vontade. Então eu não quero mais aliança. E eu tenho uma pergunta para você. Você acha o que é que sustenta o casamento? É o amor? É o quê? O que é que te sustenta no Cristo? Ele quer construir com você uma aliança. Ele tem com você uma aliança eterna. E quando você entende isso, cara, você deixa de ser menino. E agora com as suas características, agora não mais infantis, mas assim agora você recebendo as instruções necessárias para crescer no Senhor, você já não é mais criança. Aí Paulo vai falar que é bacana o seu crescimento, porque quando você era menino, você fazia coisas mas agora você já não é mais. Isso, você já não é mais. O Senhor está te dando equipamentos para você se desenvolver. Está comigo? E aí esses equipamentos, eles são morais, culturais e espirituais. Eles vão te desenvolver a um ponto
de você entender que você não é mais escravo, e que você tem uma herança, e essa herança foi dada por Deus, e não tem nada que tire de você, a não ser a sua imaturidade. Então você se desenvolve, você sofre, você nega a si mesmo, você vai para a cruz do Calvário, você bota ela nas costas e diz: vamos embora, irmão, vamos embora, porque nós temos uma caminhada ainda. Você se desenvolve no Senhor. Diga comigo: eu quero me desenvolver. E a casa do Pai é esse lugar. A casa do Pai é esse lugar. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre as crianças. Meu Deus, tem 2 bebezão, cara. Natan é meu bebezinho, e o Dani é meu bebezão. Eita, aleluia, 16 e 11. Quase 17, quase 12. Oh, meu Deus do céu. Que eles já até ontem eram 2 piazinhos, cara. Hoje já estão aí, um está até namorando, meu Deus do céu. Daqui a pouco tá... Cheguei esses dias em casa, ele chegando lá, ele dizia: ô pai, é que eu fui lá hoje lá no barbeiro lá, pai, e fiz cabelo e barba. Eu olhei para ele: paga para mim lá, pai. Eu disse: miserável, tu trabalha? Pois é, tu ganha mais do que eu. Agora sabe o que acontece? O pai paga. Sabe por quê? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque ele ainda não é uma criança. Tem coisa que Deus ainda está permitindo você fazer. Tem coisa que Deus está permitindo ainda você entrar em alguns lugares que você ainda não se desenvolveu, alguns lugares que você até passeia por lá. O Senhor está permitindo e está tudo bem, mas entenda uma coisa: o Senhor está esperando que você procure equipamentos corretos para amadurecer nele. Não dá para ser criança a vida toda. Não dá para ser infantilizado a vida toda. Deus está preparando. E eu assim, eu fico com o coração tão cheio, porque eu sei que essa igreja aqui é um lugar que Deus está preparando para nos melhorar, para nos equipar, sabe, para melhorar a nossa vida. Eu pergunto para os irmãos, eu acho isso maravilhoso, cara. Tem, irmão, como é que tu conheceu Jesus? E ele fala todo empolgado e tal. Cara, e você é o mesmo de antes? Não, pastor, eu já sou diferente, cara, eu sou muito melhor. Por quê? Isso aí é um elogio próprio, isso aí é uma soberba entrando no coração. Não, isso aí é vendo aquilo que o Cristo está fazendo no coração dele, desenvolvendo ele e ela. É isso que nós precisamos enxergar o Cristo, sabe, na nossa vida. Aleluia, Jesus. Deus é bom ou não é? Eu preciso entender isso. Pense só, no princípio Deus estava lá, Ele era Jesus, Ele era o Cristo. Vem para cá, louvor. Vem para cá, louvor. Ele estava lá no começo. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que se foi feito, que teria sido feito. Nele estava a vida. Ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Quem é a verdadeira luz do mundo? Cristo, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, e aqui que eu acho precioso, você está aqui comigo? E eu quero encerrar falando sobre isso. Contudo, aos que receberam. Tem uma característica para aqueles que recebem Cristo, diferente daqueles que reconhecem apenas Jesus como seu Salvador. Porque aqueles que reconhecem o Cristo, eles crêem no seu nome. Terceiro estágio do degrau, que é a intimidade. Conhecer, crer, ao ponto de ser íntimo. Intimidade, meu irmão, não é um conhecimento do relacionamento, conhecimento superficial. Intimidade, você sabe o gosto, você sabe até, a pessoa nem falou, mas você já sabe o que ela quer. É assim ou não é? Intimidade, você sabe os desejos daquele, você sabe o que deixa alegre, mas também sabe o que deixa triste. Sabe o que acontece? Quando eu não me relaciono com Cristo, muitas vezes o meu comportamento deixa Ele triste. Se Deus amou o mundo de tal maneira
Pense comigo, eu quero encerrar. Se Deus amou o mundo de tal maneira, se põe de pé por gentileza. Vou repetir, se Deus amou o mundo de tal maneira, por que é que muitas vezes você desclassifica aquele que Deus amou? O pastor falou algo aqui muito interessante sobre uma das parábolas. A Bíblia fala que Jesus deixou as 99 no aprisco por conta de uma. Sabe o que acontece? Muitas vezes eu entro nesse lugar, Tiago, e eu acho que esse lugar aqui é aquele lugar onde Jesus me salvou, onde que Jesus faz as coisas. Mas de verdade eu não me coloquei a suportar ninguém, eu não estou nem na comunhão e muito menos na intimidade. Então eu acho que eu sou melhor porque Jesus me ama. E eu não entendi que na verdade Jesus, Deus através do seu Filho amou o mundo. Não amou o Maicon. O Maicon não é a ferramenta única do amor de Deus, você está entendendo? O Maicon não é a ferramenta única do amor de Deus. Não foi para o Maicon que Deus apontou lá da terra e disse: ó, vai lá Jesus, morre pelo Maicon. Não, Ele morreu para todos. Ele morreu para o mundo, sim. Ele amou as pessoas, Ele amou a criação. Agora tem um exercício contrário. E esse é o exercício que a igreja brasileira ela precisa entrar. Sim, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. E se nós entendermos isso, nós vamos andar nesse caminho. E andando nesse caminho, nós vamos arrastar uma multidão atrás de nós. Qual é esse caminho, pastor? O caminho da intimidade. Não dá mais para viver o evangelho de falácias, o evangelho superficial, o evangelho de meninice. Não, nós precisamos, sabe, viver o evangelho da intimidade com Deus, aonde nós sabemos que Ele nos governa, nós sabemos a sua vontade, nós sabemos quem somos, porque nós somos filhos de Deus. E nós não desclassificamos os outros. Nós dissemos sim para o mundo. Sim, Jesus morreu por você. Sim, na intimidade. Na intimidade. Eu não tenho problema de deixar os 99 no aprisco. Sabe por quê? Um cuida do outro. Eu acho isso tão engraçado. A textura da Bíblia, ela é tão complexa, tão profunda, mas tão simples de entender. Por quê? Porque não é pastor que gera ovelha. Você está comigo? Não é pastor que gera ovelha. É ovelha que gera. Mas eu tenho medo, se eu ficar das 99 aqui, para o pastor ir lá buscar alguém aqui, eu não sei. E se esse alguém chegar aqui na igreja, ele não tiver o estereótipo que eu gosto, talvez eu nem olhe na cara. Se for aquele que fez algo para mim mesmo, meu Deus. Se for alguém que falou mal de mim, ou que eu não concorde, meu Deus. Você está por aqui? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo não é revelado pela lógica. Eu vou repetir, Cristo não é revelado pela lógica. Eu vou repetir, Cristo não é revelado pela lógica. Ele é revelado pelo Espírito. E se eu não estiver com o meu espírito, com o meu coração aberto para entendê-lo na intimidade, eu não tenho a revelação do Cristo. E se eu não tenho a revelação do Cristo, eu não consigo ter olhos proféticos, uma mente profética, onde eu acesso o céu. Então a oração do Pai Nosso não faz sentido para mim, porque ela manda dizer que é aqui na terra como já é no céu. Como eu alcanço esse lugar se eu não vejo? Como eu alcanço esse lugar se eu não consigo acessar ele por conta do espírito da revelação que falta no meu coração? Sem intimidade não tem como você exercer os dons de Deus. Fica comigo, por favor. Sem intimidade você não tem como, sabe, desenvolver os dons do Espírito em você. Deus não te chamou para você ocupar bancos. Deus chamou você para desenvolver você como filho. Sim, como filho. Cristo não é revelado pela lógica, Ele é revelado pelo Espírito. Sabe, em Mateus 16 tem uma pergunta, e essa pergunta, me ajuda com o som aqui. Essa pergunta eu acho extraordinária, porque Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta: quem dizes que eu sou? Essa pergunta é muito profunda, porque uns chegaram para ele e disseram assim: uns dizem que tu é Elias, profeta. Outros dizem que tu és... E começaram a dizer um bocado de nome para ele. Mas ele lembra do Pedro?
Você lembra do Pedro? Jesus olha para Pedro, escuta a resposta de Pedro. Ai, aquele coração agora cheio do Espírito Santo. Aquele cara que abriu os olhos de maneira profética e olhou além. Sabe, ele não percebeu Jesus, ele percebeu o Cristo. E ele diz, Jesus olha para eles, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Sim, o meu Pai que falou isso na sua boca. Sim, o meu Pai te usou. E sabe de uma coisa? Nós precisamos de uma igreja do Brasil apaixonada para ser usada. Sim, apaixonada pelo Cristo que liberta, para ser usada pelo Cristo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor, fale com Ele. Sim, entrega o seu coração. Entrega o seu coração a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Rasgue, se rasgue diante dEle. Se rasgue diante dEle em nome de Jesus. Eu quero conhecer Cristo. Qual beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Qual beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Qual? Diga! Qual beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Qual beleza que existe em ti, eu ainda não. Toda revelação de Cristo produz uma mudança de centro. Porque antes de conhecer Cristo, tudo gira ao meu redor. Depois da revelação, tudo começa a girar ao redor de Cristo. Então todas as coisas são para Ele. E aí faz sentido você cantar e dizer que tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a sua glória. Aí começa a fazer sentido algumas questões que a Bíblia revela para você, porque você teve o Espírito da revelação em você. Sim, eu vou parar. Quero dar um tempo só para você, Espírito Santo. Sim, eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Sabe, em nome de Jesus. Beleza de Deus, Cristo. Só você. Pode parar tudo. Só você, Jesus. Procure o Cristo dentro de você. Feche os olhos. Procure o Cristo dentro de você. Procure o Cristo dentro de você. Eu quero te dar um tempo para isso. Sim, sim, sim. Sim, tire os seus olhos da terra, vai. Em nome de Jesus, tire os seus olhos da terra. Sim, sim, tire os seus olhos da terra. Sim, sim. Tu és santo, Pai. Sim, sim. Você está construindo esse lugar de intimidade com Ele. Sim. Sim, você já tem a revelação do eterno dentro de você. Sim. Chore cataralabadara lavastere cotorosha. Xerele bastere cotorosha. Sim. 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 Tu és o Yeshua. Oh, tu és o Yeshua. Sopra, Senhor. Sim, 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 sim. Sopra, Espírito Santo. Senhor, é cada lá, você é quatro.
Sim, eu ouço grilhões sendo quebrados agora. Sim, toda religiosidade. Sim, sendo quebrada agora pela presença de Jesus Cristo. Sim, 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 sim. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Cristo. Nós te exaltamos, Jesus. Chorarei para catar lá, bastere com tudo. Talvez você chegou aqui e não está entendendo nada. Talvez algo esteja instaurado no teu coração. E esse algo é: meu Deus, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo algo no meu coração, mas eu não consigo entender o que é. É o Espírito tentando se conectar com você. Sim, o Espírito de Deus está tentando se conectar com você. Eu quero orar por você. Nós não vamos cantar para orar por você, não. Mas se de alguma forma essa palavra falou com você, sai do teu lugar em nome de Jesus. Sim, nós queremos orar por você. Sim, você está na mesa do Cristo ressuscitado. Nós não queremos condenar e nem pesar, nós queremos te ajudar. Sim. Oh, quebra os laços, Senhor. Sim, quebra as correntes. Sim, tira, Pai, tira o nosso coração, Senhor. Oh, em nome de Jesus.